Bem, nós estamos aqui juntos, mais uma tarde de sábado, felizes por aqui estarmos, e damos boas-vindas a todos, e particularmente a Cris Mascarenhas, que é a nossa palestrante da tarde. Muito bem-vinda, Cris, à nossa casa, à Fraternidade Espírita de Aldeia. E Cris vai tratar conosco de um tema fantástico: caminhos para a iluminação interior. Então, a gente tem certeza que vamos ter momentos muito felizes, muito instrutivos, e vamos fazer a nossa prece, para a gente passar a palavra para a Cris em seguida. Convido a todos a fechar os olhos, buscando uma introspecção maior, se desligando por alguns momentos do ambiente em torno, elevando os pensamentos, visualizando o nosso Mestre Jesus e pedindo a Ele a sua proteção, a sua paz, para todos nós que nos encontramos nesta sala virtual, para todos aqueles que estão neste momento ligados a nós, que possamos todos sentir a amorosidade do nosso Mestre sendo derramada. E particularmente pedimos que este amor, que esta paz recaia sobre Cris, a palestrante da tarde de hoje, que ela sim possa se sentir protegida, amparada, intuída, também pela equipe espiritual da nossa fraternidade, e tendo a certeza de que Jesus conosco está neste momento. Pedimos permissão a Ele, à equipe espiritual da nossa casa, particularmente ao nosso Criador, ao nosso Pai, para darmos por iniciada a nossa palestra pública desta tarde. Que assim seja. Sim, bem, seja. Para aqueles que entraram agora, o tema de hoje é Caminhos para a Iluminação Interior. E a Cris está com a palavra para tratar desse tema para a gente. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos. Gratidão por retornar, né? Já nos encontramos, creio que no final de novembro, do ano passado, mais ou menos, né? E conversamos. E nada melhor numa tarde de sábado do que falar do Cristo, né? Falar da doutrina espírita para nossa autoiluminação, como o tema requer. Eu achei aqui nesse livro, Em Busca da Iluminação Interior, ele é de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, e ele tem aqui colaboração de Cláudio Sinotti e Iris Sinotti, aquele casal de psicólogos que mora na mansão que trabalha lá na Mansão do Caminho, né? E tem um texto aqui muito atual, para a gente começar a refletir. Esse livro ele foi lançado em agosto de 2017, mas olha o texto, né? Diz assim: tem-se a impressão de que a desordem estabeleceu-se e nada mais resta fazer. Nesse caldo de cultura envenenada, brota a luz da imortalidade, dando ensejo à mudança que vem operando simultaneamente no planeta. Há vidas apostolares e demonstrações de amor que ultrapassam o campeonato da perversidade. Brilha a esperança em milhões de vidas que confiam na divindade. No terrível inferno do sofrimento surge uma primavera de bênçãos, mediante a ação dos espíritos nobres, sempre vigilantes e em ação de amor e caridade. A lei do progresso é inalienável, fatalidade que nada ou ninguém pode impedir. O ser humano procede da divina luz e avança para ela. Fazê-la ampliar a sua capacidade de iluminação é dever de toda consciência que desperta para o nível de si mesma, superando as investiduras que a tentam impedir. Ilumina-te,
diz a benfeitora Joana de Ângeles, né? Então, eu achei bem interessante, tão atual, quando fala assim, né, da questão, de um modo geral, do planeta, no livro novo de Divaldo Pereira Franco, né, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo, ele fala sobre isso, né, sobre as caravanas que estão aqui conosco, trabalhando para os familiares dos desencarnados, para os que estão desencarnando, os que estão lutando pela vida nos hospitais com a Covid. Eu achei tão importante, no auge, realmente, de um momento que a gente pensa que está tudo perdido, que, inclusive, também sobre a perversidade, a maldade, e esses seres estão trabalhando para a gente, estão conosco, nós não estamos abandonados, né? Como ele diz, Jesus está no planeta, ele está conosco, né? Bom, então, eu separei aqui, eu quero fazer uma reflexão diferente, porque a gente poderia ficar permeando muito na área da psicologia e do comportamento, que, por sinal, eu gosto muito, mas eu queria que a gente fizesse reflexão compreendendo o que significa realmente, porque a gente precisa se auto-iluminar, né? E aí eu estou pegando a passagem de Mateus, capítulo 5, 14 a 16, onde diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do alqueire, ou do modo, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus, né? Então, a gente vai esmiuçando aqui. Primeiro ele fala de luz, nesse capítulo, luz e cidade, né? E aí a gente lembra que na tradição judaica, Israel era considerado, Israel e Jerusalém, como se fosse assim, Deus e a lei, né? A luz do mundo, porque a cidade ficava no alto e essa elevação significava uma elevação espiritual, né? Significava, na realidade, toda a cidade alta, porque era muito montanhoso, né? E à noite colocavam-se tochas ao redor para que toda aquela área da circunvizinhança se tornasse clara, né? Então, é tão interessante como tudo que Jesus fala, que parece não ter nenhum sentido, mas tinha um sentido exatamente, né, naquele tempo, as parábolas que ele traz, né? Então, o contexto é esse. E aí, quando a gente vai para a palavra luz, essa palavra, ela é muito empregada no sentido, ela tem uma conexão direta com alegria, bênção, vida, que aí, em contraste com o quê? Com a tristeza, com a diversidade, com a morte. Isso está até em Gênesis, no Antigo Testamento, né? Já se entendia, já era esse significado, né? E também dizia muito respeito, luz, à presença de Deus. É tanto que a gente fala, né? Quando nasce um bebê, né? Vai dar à luz, né? Então, é uma coisa boa, né? E o contrário era justamente o julgamento de Deus, o juízo final, né? E aí começa-se esse duelo, esse duelismo, né, entre luz e trevas, bem e mal, que aparece de uma maneira muito gritante no Novo Testamento para a gente, né? A gente vai para a ciência, a gente vai lá para o século XX em Einstein para saber o que é que ele falou sobre isso, né? Ele chega à conclusão de que o único veículo indestrutível, até hoje conhecido pela ciência nuclear, é a luz. Mas não a luz do sol, a luz da lua, não é essa luz. Ele fala de uma luz no estado mais intenso, de uma luz cósmica, de uma luz invisível, que a gente não vê, né? E aí ele diz o seguinte, que os 92 elementos da química e seus derivados, né, segundo ele, são reduzíveis à luz, são lucificáveis, porque são lucigênicos. Olha que palavra complicada, né? Lucigênito é o que foi gerado da luz. Então, a gente vê que Moisés não estava longe desse conceito de Einstein, quando ele diz que Deus criou a luz, primeiro. E aí a gente fala, não a luz do sol, das estrelas, a luz cósmica, né? Depois, no quarto dia, que vieram esses itens, certo? Bom, a gente anda mais um pouquinho
E aí, a gente vê o seguinte, não existe no mundo físico nenhum elemento incontaminável. Todo elemento pode ser contaminado, menos a luz. A luz não se contamina. E aí a gente lembra o quê? O que é que a gente fala, assim, espírito de luz, né? Um espírito puro, avançado. Jesus, quando desceu à Terra, ele se contaminou? Não. Um espírito de luz, né? Não se contaminou. Ele veio, desceu a carne, conviveu conosco, conviveu no mundo, mas sem deixar-se pertencer pelo mundo, né? Focado ali. Não se contaminou realmente. Todas as outras coisas, elas se contaminam. Aí ele dá até exemplo, a água. Mesmo quando a gente lava um objeto com água, aquela contaminação já passa para a água. Sempre a gente está transferindo a impureza de um lugar para o outro, né? Não tem como neutralizar isso. E aí só a luz é invulnerável. Olha só que coisa bonita, né? E aí a gente vê Jesus dizendo o seguinte ao povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, não é a luz de iluminar do sol. Já fala aí, a gente sabe que o quê? A ausência, a treva é a ausência de luz, é onde não entrou ainda a luz, né? A irmã Aila, ela tem um artigo, irmã Aila Pinheiro, ela tem um artigo sobre Jesus, e aí ela diz o seguinte, a gente sabe que cosmos é mundo. E aí ela fala de 4 acepções do mundo, que estão em João, o evangelista. 4 formas de perceber o mundo. Existe o mundo como obra de Deus, a criação, o planeta, o cosmos, né, que vem do grego. Existe o mundo hostil a Deus. O que é o mundo hostil? É o mundo dos opositores, dos adversários, do mal, da inveja, da doença, né? Existe o mundo enquanto pessoas, nós, mundo. O que é o mundo? O mundo é feito por nós humanos, a humanidade inteira. E existe o mundo histórico, geográfico, cultural, né? Aquele físico, digamos assim. São 4 concepções. E aí, o que é trazido no Novo Testamento, inclusive, por essa leitura de João, né? Esse mundo, esse cosmo que é hostil a Deus, ou seja, é uma oposição a Deus, se opõe à própria sabedoria. Esse mundo, ele na realidade não quer reconhecer a fonte verdadeira da vida e a iluminação. Quais são as 2 características desse mundo que é hostil a Deus? A primeira delas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, orgulho. O orgulho, ele vem justamente de uma rebeldia, de não aceitar o que vem do Criador, né? De agir conforme ele pensa. Não aceita o Senhor da vida. É uma rebeldia. A gente lembra muito de Adão e Eva. É uma história o quê? É uma alegoria que é uma história de desobediência a Deus, de uma rebeldia, de um afastamento das leis de Deus. E aí Leon Denis diz que a infelicidade é o distanciamento das leis de Deus, né? Fala no Evangelho segundo o Espiritismo da cegueira que o orgulho nos dá, porque o orgulho é uma espécie de loucura, beira a loucura, porque você perde a noção do que você é. Você acha que tudo roda em sua volta, não consegue, não tem parâmetro do outro também, o outro não merece, você sempre é mais, ninguém é melhor que você, né? O orgulho tem isso. E uma outra coisa que fala, o segundo, que é esse mundo de oposição a Deus, é a cobiça. A cobiça no sentido de materialismo, ou seja, da gente querer possuir tudo o quanto é atrativo aos sentidos físicos. E aí entra tudo mesmo, entra assim a mania de consumir, sexo, gula, poder, juntar bens materiais, né? A gente começa a idolatrar esse mamon, esse Deus material. Então, orgulho e materialismo.
que vem sendo trabalhado insistentemente por Joana de Ângeles e na obra de Manuel Filomeno de Miranda como um mal assim, que está mais em evidência em nós, atualmente, a questão do materialismo, né? E aí ele diz o seguinte, que conforme isso, o mundanismo, digamos, né, as coisas do mundo, diz que é a entronização de outra coisa no lugar de Deus. Então, a gente substitui Deus por esses objetivos, desejos materiais, ou então de interesse, né? De interesse da gente, agindo por interesse. Mesmo assim, a gente tem que considerar o seguinte, mesmo assim, o fato da pessoa, por exemplo, gosta de carro, age, tem um amor ao carro, a gente até diz isso, né? Uma expressão que não era nem para usar como um objeto, mas usa, tem um amor ao carro. É um germe, é um ensaio do amor, né? É um caminho que está trilhando, que a pessoa está trilhando, né? Então, os prazeres e as ocupações fúteis não são necessariamente um erro, mas eles tornam-se errados quando a gente dá mais atenção a isso do que às coisas espirituais. Não é que nós vamos descuidar das coisas materiais, que nós até precisamos delas, para dar conta, né, da nossa reencarnação, do que precisamos, de viver no mundo. Mas o exagero é que é o problema, né? E aí Joana de Ângeles sempre reforça isso. Ela diz que nós andamos distraídos, com tudo nos distrai, tudo nos tira do foco de Deus, né? Então, como se nós quiséssemos nos anestesiar dos sofrimentos, das dores, né, das provas, é um negacionismo, essa palavra está em moda agora, né? Mas é uma negação da dor, ou então a gente quer realmente uma felicidade ilusória, quer ser feliz, quer ter um momento prazeroso, e normalmente esse momento prazeroso ele é rápido, ele é imediato, ele até dá um prazer imediato, mas ele é muito rápido, porque ele não tem sustentação. Ele não é verdadeiro, né? E aí Kardec faz comentários sobre essa questão da candeia. O que é a candeia? A candeia é aquele vasinho, né, de barro que tem a luz, né? E a candeia, antigamente, naquelas casas da Palestina, tinham umas casas muito pequenininhas, e era um vão, então eles tinham o costume de guardar a candeia, quando ela estava apagada, embaixo de alqueire, que era como se fosse um cesto de botar cereais. Então, assim, para você iluminar toda a casa e todo mundo, você tem que botar a candeia no alto, né? Era uma questão. Ou então, nas casas muito grandes, da mesma forma, por conta também daquelas casas, daquele tempo, não tem muitas janelas, então precisava de uma iluminação alta, né? Então, a gente já vê aí que a lâmpada é colocada no alto para que ilumine a todos. Não só um ambiente, não só ela mesma, né? Do alqueire nós já falamos. E aí Kardec diz o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes é uma contradição, a gente acha, quando Jesus diz assim, que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, né? E aí ele está falando do véu da alegoria, porque nem todos podem compreender. Então, ele fala de um ensinamento que deve ser proporcional à inteligência do outro, né? Que a gente quer instruir. A gente não pode impor nem jogar verdades muito claras quando a pessoa não consegue assimilar, porque assim como nós, homens, temos nessa existência infância, adolescência, maturidade, o mundo também tem, e a humanidade também tem. Então, são etapas, isso diz respeito a etapas da humanidade também, várias encarnações, não só a gente, né? Uma luz muito forte, o que é que ela faz? Ela, em vez de esclarecer, ela vai cegar a pessoa. Ela vai paralisar, né? E aí a gente lembra, tem um caso tão interessante, uma pessoa que é espírita, a esposa já havia tentado suicídio.
E quando ele foi para o centro com essa pessoa, com essa esposa, depois de um tempo, quando souberam, a primeira coisa que fizeram foi dar o livro Memórias do Suicida, de um suicida, de Ivone Pereira do Amaral. E a pessoa que não estava preparada para receber toda aquela informação, o que foi que aconteceu? Ela ficou aterrorizada com o livro. Ela ficou muito impressionada, mas de uma forma que ela tomou aversão à doutrina, né, pela maneira como foi colocada. Então, observem, até quando a gente quer fazer uma boa ação, tem que ter um tempo certo, tem que ter uma proporção correta para que a gente não prejudique a pessoa, em vez, mesmo com toda boa vontade, de causar algum dano, né, maior. E aí eu queria lembrar também de Saulo. Quando Saulo encontra Jesus, Jesus é a luz do mundo, ele não suporta aquela luz, né? Ele cai do cavalo. Lá em Renúncia, no livro Renúncia de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Alcione, ela diz o seguinte, que o Evangelho, que quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Jesus veio para materializar o Evangelho, né? Jesus é a luz do mundo. Então, ela diz o seguinte, que a gente precisa, para viver realmente o Evangelho, né? Ele precisa ser conhecido, a gente precisa conhecer, e a gente lembra, Saulo conhecia perfeitamente a Torá, a lei mosaica. Ele conhecia, mas aí a gente lembra como é que ele usava, né, com força, a lei ao pé da letra. Então, precisa ser conhecida, sim, mas precisa ser refletida, precisa ser raciocinada. E aí Kardec nos lembra que sem a luz da razão, a fé esfalece. O que é isso? Enfraquece. Se a gente acredita em algo, mas não raciocina, não pensa nas consequências, nos motivos, nas causas, aquilo ali não tem força para a gente, né? Depois disso, é preciso vir o sentimento. Depois que a gente conhece, que a gente refletiu, né? Como é que eu aplico isso? Como é que eu vou me humanizar? Em que isso me toca? Esse ensinamento, essa passagem, está dizendo o que para mim, né? Trata muito da empatia também, né? De você, mesmo que não seja uma dor sua, mas de você compreender. Isso tudo para que você viva. Que aí chega a sabedoria, a intelectualidade e depois a moralidade. Então, o Evangelho, Jesus, a luz do mundo, precisa ser conhecido, refletido, sentido e vivido. Essa é a sequência, né? E aí, isso precisa de tempo. É necessário, né? A semente, ela não dá o fruto no dia seguinte, ela precisa de um tempo. Aí Kardec também fala o seguinte, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. O que é a obscuridade? O sofrimento, a ignorância. E aí a gente tem um exemplo muito claro agora que a gente está vivendo, a pandemia. O que é que aconteceu com a pandemia? Uma necessidade enorme de procurar o quê? Procurar um alívio para a dor. Vinde a mim, vós que estáis aflitos. Né? E a gente vai muito pela dor mesmo. Então, essa pandemia nos ensina a procurar a luz, a orar, a se solidarizar. Normalmente, a gente procura essa luz fora. Essa é uma questão. Essa luz fora, ela é um paliativo. Ela não vai nos deixar aptos, autossuficientes, tendo autonomia, sendo protagonista, né? E ela ensina outra coisa também, ela ensina alteridade, essa pandemia. O que é isso? O que é alteridade com L? Né? Não é autoridade, alteridade. É reconhecer que o outro existe. É respeitar o outro, é entender que o outro tem necessidades, que o outro tem as vontades, que ele tem suas habilidades. Quando é que a gente faz isso? A gente respeita nessa pandemia, por exemplo, quando a gente usa máscara. A gente está se respeitando e respeitando o outro, né? Então, quando diz assim, não pôr a candeia debaixo do alqueire, né, que a luz precisa ficar exposta, precisa iluminar, é a luz do conhecimento com a razão, né?
os homens que possuem o conhecimento e ocultam, a gente lembra de quem? Dos fariseus, né? Conheciam toda a Torá, a maioria das pessoas não sabia ler e escrever, mais de 90% das pessoas, 95%, não sabiam ler e escrever, o conhecimento ficava ali, ó. E eles passavam para o povo o quê? O que interessava. Uma maneira de dominar, né? Uma amiga minha, que é da Polícia Federal, eu sempre escutei essa expressão dela, que informação é poder. Ela sempre diz, Cris, informação é poder. Quando ela achava que algo não deveria ser dito, né? Então, quando a gente coloca a luz debaixo do alqueire, Jesus diz uma coisa para a gente, que nada que esteja em secreto um dia não venha a ser conhecido. Então, não adianta a gente guardar para a gente. Por exemplo, se a gente for para o campo da religiosidade, a religião ali guarda as informações de uma maneira de dominar os seguidores. E aí o que acontece? Vem a ciência, vem a própria inteligência humana sobrepondo, passa por cima e ela fica desmoralizada, né? Fica sem credibilidade, né? Então, o evangelho é essa luz, que ela é atemporal. E a gente tem que pensar o seguinte, muita gente diz assim, mas estudar o evangelho, Jesus, como se fosse uma coisa ultrapassada. Espíritos superiores, não é nós não, na dimensão espiritual, estudam Jesus. Ora, se eles ainda estudam Jesus, o que é que a gente, primeiro, tem ainda a entender, a aprender? O que é que a gente não sabe? Qual o nível de compreensão da gente? Né? E às vezes tem gente que fica ali, meu Deus, eu não estou entendendo essa passagem. É isso, faz parte do processo mesmo, é a questão da maturidade espiritual, né? Vem à proporção, porque não há um constrangimento de Deus nem de Jesus com relação a gente, né? E aí eles dizem também o seguinte, ó, que quando essas pessoas aqui no planeta Terra, quando nós houvermos nos melhorado aqui na Terra, ainda vai se encontrar um nevoeiro à nossa frente. A gente não vai enxergar ainda essas verdades, né? Mas nada fica oculto, nada fica oculto. Um dia nós vamos avançando, né? Vamos avançando sempre. Bom, e aí a gente tem, quando a gente fala em luz, a gente tem que separar duas coisas. Existe a luz, que é indispensável à vida material. Se o sol se apagar, acabou-se, né? O mundo não deixa, não existe. E na esfera espiritual, na esfera psíquica, digamos assim, a gente precisa da luz porque ela é que nos dá sabedoria, a razão. Então, fala-se que a gente não consegue, a humanidade não consegue avançar, dar um passo, se não for em direção da luz. A gente não consegue avançar. Por isso que a gente tem a necessidade da ciência também, né? Isso é um comentário até de Caibar Schutter, no livro Parábolas e Ensino de Jesus. Ele traz essas reflexões, né? E no sentido espiritual, que é justamente do que Jesus fala, a gente lembrando que Jesus sempre falava de coisas espirituais através das materiais. Mesmo que ele falasse de um copo d'água, ele estava levando um ensinamento espiritual. Né? Para a gente compreender, a gente tem que pensar nisso. Né? E aí ele diz o sentido, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, não esconder, né? Nem deixar sobre o leito da hipocrisia. Essa luz, todos nós temos, porque nós viemos da luz. Não importa se ela é fraca, se ela é média, se ela é forte. O que importa é que ela ilumine na proporção que for possível. Então, o mandamento que a vossa luz brilhe diante dos homens é para todos. Não é para quem está iluminado no sentido de já ter chegado no ápice, né? Todos nós temos luz dentro de nós.
nós ofuscamos, né? Mas nós temos. E aí, vendo as boas obras, Jesus fala, né? O que são as boas obras? É a irradiação dessa luz. Quando eu faço um ato de bondade, quando eu ajudo alguém, quando eu dou um bom dia, um sorriso, quando eu ajo com paciência, com calma, eu estou irradiando a luz. São as obras, né? Essas obras que eu estou falando, essas que não precisam de nenhum esforço material, inclusive. A caridade que não precisa de nada material para ser feita, né? A caridade de ser cada vez melhor para que seja melhor para o outro também. Então, observem, o caminho para a iluminação interior é iluminar o caminho. O caminho se faz ao caminhar. Então, eu não vou fazer um processo para me iluminar. Eu vou, enquanto estou caminhando, exercitando, iluminando, né? Irradiando essa luz através das minhas obras, através do que eu sou, do que eu faço, do que eu penso, porque o pensamento é matéria também, através do que eu falo, né? De onde vem essa luz? De Deus. Luz, conforme Einstein, a ciência, imperecível. Imperecível. E aí Jesus, que para nós aqui no mundo é essa luz, ele vai dizer, ele veio para dizer o quê? Como proceder. O roteiro, né? Através dos seus ensinamentos e de seus exemplos, porque Jesus foi o ser mais coerente que já existiu na face da Terra. Não existiu nada que em discordância. Tudo que ele falava, fazia, o que fazia, falava, né? Tinha essa coerência que a gente não tem. A gente fala, mas não faz. Eu sou capaz de, quando terminar aqui essa conversa com vocês, voltar é uma forma de dizer que eu já estou no meu ambiente, né? Já estou na minha casa, mas eu encontrar com os meus familiares que estão aqui e fazer uma grosseria e agir com impaciência, com certeza. Né? Nós não temos essa coerência ainda. E aí, Kai Barchuter, ele diz o seguinte: ter luz e não fazê-la iluminar é colocar debaixo do ok. Ok, isso que a gente sabe, né? Mas ele diz, e quem não tem e pensa que tem a luz, até o que parece vai ser tirado. Olha, Jesus falou isso para a gente, né? Está falando aqui o quê? Dos falsos profetas, dos fingidos. A máscara sempre vai cair. Se eu não tenho luz, eu finjo ter, eu finjo ser uma pessoa cordial, educada, simpática. Em casa, ajo de outra maneira. Eu não tenho nem essa máscara. Até essa máscara que eu tenho, ela vai cair. Ela vai por água abaixo, né? Porém, aquele que mais tem, a cada vez será mais dado, né? Porque os espíritos são assim, né? O trabalho com Cristo é assim. Quando o espírito vê que você tem uma boa vontade, que tem uma brechinha ali para potencializar o seu trabalho, o bem que você está fazendo, eles aproveitam. Eles ali vão inspirar cada vez mais, vão animar, né? Vão entusiasmar. Quem entusiasmar é o sistema de Deus dentro da gente, né? Vem do grego, Deus em nós mesmos. Então, eles aproveitam qualquer foco de luz. Por isso que a luz pode ser fraca. Não tem problema. A gente dá o que tem. Né? Então, eles aproveitam aquilo ali porque está em prol, tanto do próprio ser, como do outro. E quanto mais eu fizer, então, deduz-se que quanto mais eu faço, mais eu me ilumino. Né? O Emmanuel, ele tem uma mensagem muito bonita chamada desculpismo, de desculpa mesmo, né? Que diz o seguinte, que a gente fala que a gente usa várias desculpas para tudo. Que é uma coisa que Joana diz também, né? Que nós nos encantamos muito com a mensagem do Evangelho, que é belíssima, realmente, a mensagem do Cristo. Sentimos, nos emocionamos, né? Quando escutamos numa palestra, a gente fica sensibilizado, aquilo ali sempre concitando, né? Os homens na construção do bem, a gente se empolga, mas depois de um breve tempo,
passa, esquece. E acontece as deserções, a gente abdica. Por quê? Aí entra o desculpismo. A gente vai dizer, estou muito velho, estou muito jovem, vou esperar me aposentar, os filhos estão pequenos, estou trabalhando muito, né? Estou com uns problemas sérios, enfim. Como a luz é proporcional, e todo mundo tem, e todo mundo é útil, ninguém nasce na Terra, ninguém está na Terra para nada, tem uma utilidade, todo mundo pode dar algo. Por isso que ele fala que é o desculpismo, é só desculpa, né? Aí, desculpa vem de culpa, né? O que é a culpa? O sentimento de culpa é a consciência do dever não cumprido. Quando a gente tem sentimento de culpa, é porque a gente sabe que deveria ter feito algo que não fez, que poderia ter feito, né? E aí é uma outra história, é uma outra palestra, né? Uma outra conversa, porque é um outro trabalho a ser feito interno, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão sobre aquela parábola do moço rico. Se vocês lembram, o moço rico é aquele que era atleta, ele ia participar de uma competição por Israel, representando Israel, importantíssima, na cidade de Cesareia. Cesareia quer dizer cidade do ócio e do prazer. Olha como tudo tem sentido nas parábolas de Jesus. O nome de uma cidade tem sentido, uma condição geográfica, tudo tem uma mensagem, né? Quando ele encontra Jesus, ele encantado com Jesus, naquele encontro, ele sente a familiaridade da voz do Cristo. Olha como é exatamente isso que a gente vive, o desculpismo. Ele sente a vibração, ele fica magnetizado, ele fica... inclusive, a Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, diz que ele chega a se estremecer internamente com aquele contato, com aquela voz, né? E com aquele chamamento, porque quando Jesus diz ele pergunta, né, o que é preciso para ganhar o reino dos céus e tudo, Jesus diz os mandamentos para ele. Esses mandamentos eu já cumpro todos. E, de fato, ele cumpria a Torá. Né? Aí Jesus diz assim, mas deixa tudo, teus bens, e segue-me. Ele estava disposto a entregar todos os seus bens materiais. Esse não é o problema. Qual era o problema dele? Esses bens dele? Era a vaidade, era a competição, que ele queria um reconhecimento, né? Que ia ter um privilégio por vencer a corrida, a competição. Então, observe essas nuances, né? Entre a materialidade, como é subjetivo. E esse rapaz diz, Senhor, mestre, perdoe-me, se puder, mas eu não posso. Hoje, ele queria um tempo. E aí Jesus diz, é importante que ainda hoje, Jesus sabia o que ia acontecer, ainda hoje. Mas ele sai, né? Sai triste, Jesus diz também, e no outro dia na competição ele é esfacelado. Ele sofre um acidente, mas na hora que ele desencarna, ele vê a face de Jesus, né? Então, sempre o consolo, sempre aquela mensagem de que são ciclos, sempre tem um recomeço, né? Sempre tem a misericórdia de Deus, não é nenhuma sentença. Mas aí o que é que está acontecendo? O que é que eu quero dizer com isso? A gente adia. Essa é a questão. A gente não sabe quando vai. Como diz na parábola, a gente não sabe. Jesus sabia disso. É ainda hoje, Jesus disse. A gente não sabe. Então, a gente fica adiando, né? É preferível que não adie, porque um dia a gente vai ter que se render, né, a isso. Então, quando Jesus se refere à luz criada por Deus, né, que é narrada na Gênesis, fala de uma luz que Moisés narrou isso no Pentateuco, é uma luz que vem para acabar com o caos e a desordem.
ou a escuridão. Então, a luz causa isso. Acaba a desordem, a escuridão, acaba a ignorância, acaba o sofrimento, acaba as expiações. Provas teremos ainda muito, né? Mas não expiações, quando a gente realmente começa a exercitar isso, né? E aí ele coloca para nós, Jesus, a responsabilidade de sermos essa continuação da luz que vem de Deus. O Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que tudo que vem de Deus, o bem que vem de Deus, por exemplo, que é incessante, não para, como ele é direto, ele, quando passa por nós, esse bem, ele tem que escoar. E aí ele dá o exemplo da água. A água, ela precisa pegar o seu curso, porque se ela parar, ela vai apodrecer. E aí, Emmanuel faz uma comparação que, se isso acontecer com a gente, o bem que a gente recebe, a gente não dá vazão, a gente vai ter enfermidades. É esse nome que ele usa, enfermidade, doença. Então, as causas das doenças da gente também são em decorrência, né, dessa luz que a gente tenta ofuscar, tenta apagar, que está dentro da gente, essa luz. Então, vamos lá. A luz, ela tem como finalidade, assim como o sal da terra, servir aos outros e não a si mesma, né? No sentido de deixar para mim. Se eu deixo para mim, eu estou sendo egoísta. Aí já é uma outra questão, né? E para chegar a ser luz, que é o que a gente está refletindo aqui, ó, mergulhar na luz cósmica do Cristo, que declarou categoricamente, eu sou a luz do mundo. Então, aqui ele já está dizendo como, na questão 625, qual foi o guia modelo que Deus ofereceu aos homens? Vede Jesus. Lá naquela primeira versão francesa, está vede Jesus. Não está só Jesus como é algumas. Isso quer dizer o quê? Vede, observa Jesus. O guia é o quê? O guia é alguém que sabe, vai tirar a gente de um ponto para levar para o outro. E o guia sabe como fazer esse percurso. Ele sabe como chegar e onde tem que chegar. E modelo é o exemplo. Modelo é o que já está pronto. A gente vai fazer outras, as duplicadas, né? Então, Jesus não se apresenta como uma exceção da humanidade, né? Mas simplesmente como o modelo de todos nós. Ele não é aquele que a gente tem que dizer assim, mas isso aí é porque Jesus, eu não sou Jesus. Sim, mas é você. É o caminho. Todos nós, vós sois deuses, né? É o caminho da gente. É a fatalidade que o Espiritismo traz para a gente, né? E aí, o que é que a gente tem? Toda a tarefa de espiritualização do homem consiste em que ele faça a sua existência humana tão pura e luminosa como a essência divina. É de nossa essência, assim como o bem é a nossa essência. Nós viemos do amor de Deus. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Nós já somos o amor de Deus. Essa luz que sustenta, né? Já somos. Aí a gente precisa, tem uma mensagem de Emmanuel também no livro Ceifa de Luz, que é ilumina onde esteja, né? E aí diz o seguinte, toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Exatamente o que a gente estava falando, né? O amor ilumina. E aí ele fala também, o Emmanuel, numa outra mensagem, quando é viva, sobre a fonte viva, no livro Fonte Viva, sobre proselitismo. Aquela questão da gente não violentar os vizinhos, não querer impor a doutrina por bem, porque isso ele chama
como uma espécie de violência que a gente está fazendo, né? Então, o que a gente tem que fazer é transformar essa luz em bondade, em compreensão para todos. Pelos nossos atos, nós sermos reconhecidos como seguidores de Cristo. E não pelo que a gente quer impor, não pelo que a gente quer convencer. Esse ato de tentar convencer alguém de todo jeito, alguma ideia, é uma violência psicológica. Então, ir para uma praça pública para impor aquela fala, por exemplo, né? Não adianta também. E aí, no outra mensagem de Emmanuel, a gente sabe que Emmanuel é o nosso evangelizador, né? E ele é completamente conectado com o Evangelho. Então, tem outra mensagem dele, brilhar. Essa está em Vinha de Luz, né? Brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Então, quando a gente chega a brilhar a nossa luz, a gente não vai ter os holofotes para a gente, o reconhecimento, a fama, não é isso. A gente vai ter o quê? Mais serviços, porque a gente pode mais. A gente sempre ligou historicamente, por conta da escravidão do Brasil, trabalho a algo ruim. E naquela época da escravidão, até quem era pobre tinha escravo, tinha 2, de tão barato que era. Então, a cultura da gente é de não trabalho. A gente acha que trabalho é dor, trabalho é cansativo. A gente chega na sexta, dá graças a Deus, porque chegou sexta-feira, e na segunda acha ruim. Em vez da gente dar graças a Deus na segunda, porque tem um emprego, tem para onde ir, né? Acho que a gente está tirando um grande aprendizado atualmente disso tudo, né? Que está acontecendo. Então, ele fala o seguinte na mensagem: ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, né? No que a gente faz, imprimir no que a gente faz essa luz. E onde estivermos, aí a pessoa diz assim, vou fazer uma palestra, vou fazer uma campanha do quilo, e ali, naquele momento, é que empenha essa luz, essa energia, essa força, esse amor para aquela tarefa. Mas essa é uma tarefa diária, de hora a hora, de minuto a minuto, em qualquer lugar. Porque a tarefa, na realidade, é na gente, não é no outro, nem no lugar. É interna, é dentro. O Jung, ele fala muito isso, né, do homem e da mulher, que o homem é muito para fora, a mulher para dentro. E aí, o que é que o mundo está ensinando, né? Está ensinando a gente a vir para dentro com essa pandemia. Vir mais para dentro para justamente trabalhar e poder externar o que for possível. Bom, a luz transpassada através de suas ações, práticas, comportamentos, atos de bondade, ética, exemplo. Essa é a luz realmente que o Cristo espera de nós, né? Ainda nesse livro, gente, em busca da iluminação anterior, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Esse livro aqui, ó. Esse livro, ele traz, assim, alguns procedimentos. Ele é muito bom, tá? Mas eu achei melhor trazer conceitos hoje, para a gente refletir essa luz, que é uma lei natural, lei da física, e que a gente é luz, né? Que está dentro da gente, não precisa sair procurando como achar essa luz, procurar fora, está dentro, né? E aí, no finalzinho, no último capítulo, Joana de Ângeles, ela faz um convite para a gente. Ela faz esse convite justamente para a gente entrar, para a gente ir para dentro. O que é que precisa para a gente ir para dentro? Precisa humildade, porque a gente vai se encontrar com a gente mesmo. A gente vai se deparar com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades,
quando a gente vem para dentro. Por isso que a gente evita tanto, porque a gente não quer sofrer, né? A gente acha bom perceber o problema dos outros, mas o da gente, não. Então, ela faz uma convocação para a gente ir para dentro, ter essa humildade, né, para fazer essa autoanálise e travar essa luta. Porque na mitologia diz o seguinte, ó, todo grande nascimento ocorre cercado de grandes ameaças, assim como todo herói. Então, ela convoca a gente a buscar uma criança dentro da gente, que a gente deixe nascer dentro da gente uma criança, e essa criança é Jesus. Essa criança é o Cristo que está a gente, o eu Cristo que está dentro de nós, que nós temos, que nós somos. Sempre para uma criança nascer, o que é que passa? Passa pelo Egito, ela faz uma simbologia. O Egito significa o deserto que a gente tem que passar, por conta de Herodes, fugido de Herodes. Herodes são essas ameaças que a gente tem, né? Essas questões que a gente tem que superar, cada um. Então, nós não conseguimos avançar, encontrar essa luz, deixar nascer essa luz, deixar o Jesus nascer dentro da gente, porque ele é a luz, e nós já temos dentro da gente, se a gente não travar essas lutas, se a gente não encarar, né? E, inclusive, a própria lei da inércia de Newton também nos coloca nessa posição de tentar manter o status quo, para não sofrer. A gente tem essa tendência, né? Desde os ancestrais, para não gastar energia, para não ter problema, a gente prefere o quê? Deixar as coisas como estão. É mais fácil, mas não é mais inteligente, realmente, né? Então, esse nascimento, ele é importante, é um simbolismo do seu encontro com você mesmo. A partir daí que você começa a se conhecer, que você deixa esse Cristo nascer em você, enfrentando essas situações, enfrentando suas próprias dificuldades, você está se auto-iluminando. Você está acendendo a luzinha do quê? Acendendo a luz da lucidez mesmo. A lucidez vem de luz, né? De clarear, de saber, de conhecer. Como a gente muda o que não conhece? É impossível. A gente só muda o que a gente conhece. A gente só pode fazer algo sobre quando conhece. Então, há essa necessidade que a gente está passando hoje. A gente está travando lutas. O Divaldo Franco diz que no rumo do mundo de regeneração, né, o Manuel Filomeno de Miranda diz para a gente que estão sendo travadas verdadeiras lutas. Obsessões coletivas estão acontecendo. A espiritualidade está desenvolvendo novas técnicas de desobsessão, de tão grave que está. Os corredores dos hospitais estão lotados de espíritos empedernidos no mal, tentando, sabe, é o que Rossandro Clint fala de, eles estão dando a última festinha, ele usa até essa expressão, Rossandro Clint, sabe que não pode com Cristo, porque o plano de Cristo do Cristo é perfeito, de Deus, não tem como falhar, o da gente é que falha. Então, vai avançar, vai seguir. A questão é se a gente vai querer ir junto ou não. A questão é essa. Aí é uma decisão de cada um. O que é que eu quero? Eu quero seguir, eu quero, nesse mundo de transição, nessa fase de transição, suportar. Eu estou na última hora, a gente já está na última hora. Os trabalhadores da última hora vão ser os trabalhadores da primeira hora. Olha como a gente está perto, né, do ponto de vista imortal. A gente está muito próximo. Então, é a gente que decide. Ah, não quero, quero ficar como está, não quero entrar em contato com essa luz interna, quero ficar na minha. Ok, olha, então vai para um lugarzinho que você tem uma afinidade vibracional, né, contribui lá um pouquinho, cresce um pouco, para depois você reencontrar seus afetos, né, reencontrar seu local no mundo. Né? Então, imagina a tristeza de espíritos que estão em outros planetas distantes em tempo, inclusive, em questão de tempo, dos seus afetos.
né? A saudade, aquele vazio que dá, aquela saudade não sabe de quê. Aquela saudade que não sabe de quê, porque é o paraíso perdido, que a gente sabe, né? Como os capelinos, a sensação de paraíso perdido que eles tiveram. Então, esse sofrimento todo a gente pode evitar. A gente pode acelerar o nosso processo, porque, apesar do caos aparente, tudo está ao favor de quem quer, de quem está desejando a luz. Quem quer, quem está com vontade, está sendo ajudado, está recebendo salário em dobro, aquele de última hora, salário total, igual daquele. Né? Então, o convite da iluminação, o caminho para se iluminar interiormente, é o convite de voltar para dentro, se conhecer, saber o que tem para trabalhar, porque a luz já está dentro de nós. Nós podemos, o Cristo conta com a gente nesse mundo de transição. Nós podemos fazer sim qualquer coisa, por menor que seja, nós devemos fazer algo, qualquer coisa, para estar em consonância com esse caminho, nesse rumo, para seguir nesse rumo junto, né? É preferível para a nossa própria felicidade, né? Eu já estou no meu tempo, né, Cláudia? Estou vendo aí, ó, 4 minutinhos. Isso, faltam 4 minutinhos. Então, eu já quero me despedir, agradecer a todos, né, pela companhia, agradecer pelo convite, também a Cláudia, né, pelo acolhimento, Vinícius, a recepção, desejar um ótimo final de semana para todos, que a paz de Cristo esteja, né, conosco, que ele seja conosco agora e sempre. Muito obrigada. Nós que te agradecemos muito, Cris, a presença, a simpatia, a forma suave, como você colocou para a gente, um assunto tão complexo, né? Que é a iluminação interior de cada um de nós. Então, foi assim, em resumo, uma delícia estar com você nessa hora. E a gente te agradece e espera que você aceite os próximos convites que nós lhe faremos para estar aqui conosco. Na É só nossa, chamar, acredito que vem com uma alegria. que coisa boa. Chamaremos. E, pessoal, para a gente finalizar essa tarde, fechar esse momento com chave de ouro, precisamos fazer a nossa prece. A prece para finalizar a nossa tarefa. E essa prece é sempre uma prece de agradecimento, de corações felizes, irmanados em torno do Evangelho de Jesus, e pedindo que essas energias de otimismo, essas energias salutares, amorosas, que foram geradas neste momento, elas sejam utilizadas pelos trabalhadores espirituais presentes aqui com a gente, que elas sejam utilizadas para minimizar a dor, a angústia, a desesperança em todos os corações dos irmãozinhos que se encontram mais necessitados do que nós. E agradecer sempre ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, por esta hora tão feliz, por este momento de instrução, e pedir forças, coragem, determinação para seguirmos as pegadas do nosso Mestre. Que assim seja. Mais uma vez, Assim Cris, muito seja. obrigada. Obrigada. Beijo para todo mundo. Pela presença. Um beijo grande. E fiquemos todos Amém. com Deus. Amém. Tchau.